Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui outra vez. Para quem não me conhece, eu sou o professor Silas Rocha, eu sou professor de História e tenho um simples canal no YouTube e eu sempre tento trazer alguns livros para vocês, indicar, tentar fazer o aluno do ensino fundamental e principalmente do ensino médio se aproximar da história, se colocar como agente da história. Eu sempre gravei alguns vídeos, só que com essa correria de você dar muitas aulas, fazer muitos projetos, estudar, porque o professor não deve parar de estudar. O professor tem que se atualizar sempre, não é? E comecei a ser cobrado pelos alunos e também recebi um e-mail do YouTube dizendo que meus vídeos estão sendo visualizados. Calma, não é visualizados milhões de visualizações, vou no programa da Eliana para falar, não é isso. Singelas visualizações, 1.100 visualizações. Para mim isso já é muito importante, porque eu estou levando o conhecimento de história para esses alunos, para pessoas simples que querem aprender um pouquinho mais. Para quem já me conhece e tem aula comigo, sabe que eu tenho um gosto um pouco diferente. Eu gosto de estudar a história como relação de poder. Gosto muito do tema história do sexo, história da sexualidade, história da mulher, história do homem, história da virilidade, história do corpo. Para alguns historiadores isso não é bem visto, mas pouco me importa o que esses historiadores pensam. Eu sou livre para pensar no que eu quero. E eu sempre leio uma média de 3 a 4 livros por mês, quando eu tenho tempo. Quando eu não tenho, eu leio de 1 a 2. E o que eu decidi fazer? Como está todo mundo cobrando, vamos professor, grava um vídeo. Desses 4 livros que eu li no mês, vou mostrar para vocês, vou trazer uma breve, uma síntese deles e vou mostrar. Vocês vão escolher esses livros e vão comentar ou na minha página do YouTube ou no Facebook. Ah, professor esse, ah, professor aquele. O livro mais escolhido eu vou gravar, vou fazer uma análise, uma resenha, ou seleciono os capítulos mais importantes e tento indicar para vocês, tá bom? Vou começar aqui indicando alguns livros. O primeiro livro, Histórias Íntimas, da Mari Del Priore. Gente, sou fã dessa escritora, historiadora. Esse livro, ele tenta trazer a mentalidade das pessoas, como eram as relações de poder no Brasil colonial até os dias de hoje. Querendo trazer a importância da mulher, a importância que ela tem para a construção de uma sociedade que muitas vezes foi classificada como patriarcal. E a historiadora Mari Del Priore, ela tenta mostrar que não é só uma sociedade patriarcal. Nós tivemos uma sociedade matriarcal. Como, professor? Os bandeirantes, quando iam desbravar todo esse Brasil, quem é que ficavam aqui anos e anos esperando eles? As suas mulheres. Então quem cuidava da casa? Quem cuidava dos filhos? Quem cuidava desses ataques? Essas mulheres. Ele fala também sobre como a mulher era mal vista, conta aquela história, né, de que o sexo é só a procriação, como mostrar às crianças que o sexo antes do casamento era mal visto, era algo considerado demoníaco, né? Vários desenhos da época, ilustrações tentavam intimidar as crianças, traz uma reflexão desse início do Brasil colônia até a pornochanchada, que foi usada muito pela ditadura militar para fechar a mente do brasileiro, enquanto o Brasil estava vivendo uma ditadura que muitas pessoas estão esquecendo que nós tivemos essa ditadura, e o que? Enganava o povo o quê? Com sexo. Fantástico esse livro. Até me empolguei. Outro livro, que esse aqui é um livro de cabeceira, que eu leio umas 3 vezes por ano, é Amor, Sexo e Casamento na Grécia Antiga. Fantástico esse livro, gente. Ele traz como as pessoas viviam na Grécia Antiga, como o sexo era tratado, como o casamento era visto. Isso aqui ainda antes da chegada do cristianismo. Por que eu estou falando antes da chegada do cristianismo? Que o mundo grego é um mundo politeísta. É um mundo regido pela vontade dos deuses do Olimpo. Uma visão totalmente diferente. Por quê? O nosso Deus, o Deus cristão, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que promete uma vida de frutos no céu. Aqui não. É o mundo grego. Como são os
os deuses gregos? Vingativos, adoram festinhas, adoram rituais, adoram uma safadeza, né, gente? Então ele tenta trazer uma reflexão sobre isso. Como era a sociedade grega e como é a sociedade hoje. E como a gente interpreta de um jeito errado, dizendo, isso era prostituição, isso é... Não, não. A gente tem que entender o mundo grego com a mentalidade do mundo grego. Muito bacana. Esse livro já li umas 10 vezes e vou ler 20, 30 vezes e não empresto para ninguém. O terceiro livro que eu acabei de ler, Sexo e Religião. Já comprei há um bom tempo, também li ele pela segunda vez, porque eu não estou comprando mais livro, porque não cabe mais aqui em casa, dá para vocês verem, né? A prateleira aí, essa é da sala, ainda tem a do meu quarto. Esse livro, ele faz uma análise de como o sexo heterossexual, homossexual, ele é visto em algumas das principais religiões do mundo, como o cristianismo, como o budismo, o islamismo e o hinduísmo, querendo mostrar que cada religião tem uma visão diferente, eles têm uma opinião contrária, e ele tenta mostrar que essas opiniões contrárias são apenas visões do homem, do que o homem pensa. Se você olhar, a religião ela serve para... O significado de religião é religar o homem a algo sobrenatural. E você vê que hoje em dia a religião não é isso. A religião ela é ligada a algo que uma pessoa pensa. Isso é complicado, né? Professor, você está viajando? Não, não estou viajando. Isso é um comentário de 1 minuto que pode durar décadas de questionamentos, de indagações. Então é apenas uma reflexão. Por exemplo, no budismo eles não veem a sexualidade, a homossexualidade como algo tão negativo. Já o cristianismo e o islamismo sim. Né? Nós temos até aquela questão do terceiro sexo na Índia, né? Que é muito interessante. Mas você está curioso? Então você espera, escolhe esse livro, ou se não, compra, lê e manda um e-mail para mim, professor, gostei da sua indicação. Gente, são esses 3 livros que o professor está indicando para vocês. Vocês vão escolher um desses livros, vão votar e qual vocês escolherem, eu explico, trago uma análise e vou adorar isso, tá bom? Contem comigo, estou aqui para ajudar vocês e sugestões. Galera, sou totalmente lesado para gravar vídeo, vocês estão vendo isso, não sei nem editar direito. Eu adoro literatura, mas tecnologia não é comigo. Então peço paciência. Vamos visualizar meus vídeos, vamos dar opiniões. Pode dar opinião negativa. Eu acredito que a crítica ela tem que sempre ser construtiva, né? Porque para você atacar, falar alguma coisa, né? Então assim, essa é a minha contribuição para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e indiquem as maluquices desse professor de história de vocês, tá bom? Um abraço e tchau, tchau, gente.